eu estou aqui para falar alguma coisa sobre a inauguração da Vara Federal de Campo Mourão, no Paraná. Vou recordar alguma coisa, eu era presidente do tribunal na época, da Quarta Região, e que tratou de instalar essa vara no ano 2000, na cidade de Campo Mourão. Com a Constituição Federal de 1988, houve uma concentração muito grande do poder da administração pública nas mãos da União. Por isso, a representação judicial do interesse da União foi aumentada com a criação dos tribunais regionais federais, foram 5 no país. Na época, nós tínhamos varas federais apenas nas capitais, pouquíssimas no interior, como, por exemplo, em Santos. Então, a ênfase que se deu no início da administração dos tribunais regionais federais foi de inaugurar novas varas, interiorizando a Justiça Federal brasileira, porque quando o sujeito precisava se socorrer de ações contra a União ou suas autarquias, ele tinha que se dirigir à capital do Estado. Era difícil, era um ônus para a parte, para os advogados, ter que ir para a capital do seu Estado a fim de ajuizar a ação ou contestar a ação da União ou autarquias. Apenas as ações do INSS havia a jurisdição delegada aos estados, mas que também era problemático porque não era a vocação do juiz estadual trabalhar em matéria de direito público. Pois bem, tratamos de inaugurar as varas federais e interiorizar a Justiça Federal, levando essa justiça para a proximidade do jurisdicionado, do povo brasileiro, que realmente precisava muito desse auxílio, né? Especialmente em matéria previdenciária, que, à medida que a inauguração das varas federais do interior, nas cidades em que elas eram instaladas, acabava a delegação da jurisdição previdenciária. E os juízes eram mais vocacionados, mais ligados ao tribunal competente para julgar matéria previdenciária. Então, a pessoa hipossuficiente, o segurado, o beneficiário, encontrava na sua cidade o socorro ao Judiciário Federal. Os advogados também, que passaram a trabalhar, abrir escritórios especializados em matéria de jurisdição federal. Essa necessidade se estendeu e nós tínhamos reuniões seguidas para saber quais as cidades que havia maior necessidade de instalação de vara federal. No Paraná, nós vimos na época que o oeste do Paraná tinha uma população maior e havia necessidade mais urgente da instalação de varas federais. E por isso é que nós escolhemos vários locais ali por perto, Foz do Iguaçu, Umuarama, etc., e Maringá, e escolhemos Campo Mourão pela sua importância, pela relevância na época que apresentava na região do Paraná. Todas as cidades novas, mas muito ativas, muito progressistas, né? Era impressionante o interior do Paraná, como foi progressista. No ano 2000, então, resolvemos instalar a vara de Campo Mourão. E para lá me dirigi com o pessoal do tribunal, e em 16 de junho do ano 2000, inauguramos a Vara Federal de Campo Mourão, primeiramente nas instalações cedidas pela prefeitura, e depois no Teatro Municipal, em Campo Mourão, inauguramos às 17 horas, solenemente, a Vara Federal de Campo Mourão. Estava presente, na época, convidado pelo tribunal, o ministro Milton Luiz Pereira. Este ministro Luiz Pereira foi, seguramente, um dos juízes mais íntegros da justiça brasileira em todos os tempos. Era um exemplo de magistrado, exemplo de pessoa, exemplo de caráter.
para toda a magistratura federal. Ele nos acompanhou, foi a autoridade mais festejada naquele momento, com todo o merecimento, e estava junto também o diretor do foro, Dr. Dirceu de Almeida Soares, e as demais autoridades, inclusive o prefeito municipal, que nos deu a grande alegria com a sua presença naquele momento. Assim, inauguramos a Vara Federal de Campo Mourão, que recebeu a jurisdição inicialmente do juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, hoje secretário do Conselho da Justiça Federal. O doutor Erivaldo desenvolveu suas atividades nessa cidade, onde eu tive o prazer de chegar porque tinha amigos lá em Campo Mourão também. E depois, mais adiante, pelo volume de processos, porque as varas federais, em geral, têm um volume muito grande de processos e derivado do seguinte motivo, é que a Justiça Federal trata com direito público. E o direito público, ele afeta com determinados atos, né, leis, atos administrativos, etc., um universo de pessoas muito grande. Quando o INSS modifica uma instrução, um ato administrativo, às vezes ele atinge 100 mil pessoas, né? E, portanto, o número de litigantes é muito grande. Por isso, são varas que têm 3, 4, 5 mil processos, né? Pois bem, então houve a necessidade da instalação da segunda vara federal em Campo Mourão, o que aconteceu em maio de 2014. No dia em que estive aí, em Campo Mourão, com o pessoal do tribunal e o ministro Luiz Pereira, nós tivemos a grata satisfação de receber um convite do senhor prefeito, porque era o dia da 7ª Festa Nacional de Campo Mourão. A 7ª Festa Nacional de Campo Mourão. E aí, então, se desenvolveu no clube local uma solenidade com algo muito interessante para nós, que éramos novatos naquela região, que era uma festa onde seria servido um famoso carneiro no buraco, que é a criação dessa cidade, se desenvolveu pelo Paraná todo, e nós temos aqui até no Rio Grande do Sul hoje esse tipo de alimento. Eu fui convidado, fui lá e abrimos o buraco, tiramos a carne que estava lá e nos alimentamos muito bem. E eu recebi, na época, uma lembrança que guardei, até hoje tenho comigo, faz enfeite no sítio que eu tenho aqui na Serra Gaúcha, e que é este carneiro aqui, que é algo que me foi dado como lembrança dessa festa no dia da inauguração da vara, neste clube em Campo Mourão. Fiquei muito satisfeito, guardei até hoje, é uma lembrança realmente interessante dessa fase da minha vida de presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Enfim, foram essas as lembranças. Na época, nós inaugurávamos inúmeras varas, né, por toda a 4ª Região, composta pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, especialmente na gestão da ministra Ellen Grace Northfleet, quando ela era presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, ela inaugurou varas em um número fantástico, né? E, enfim, conseguimos interiorizar a Justiça Federal como era previsto no momento em que havia uma renovação institucional do país. Essas são as lembranças que eu tenho da inauguração da Vara de Campo Mourão. Fiz boas amizades com o pessoal daí, e a todos eles, a todos os funcionários, juízes que jurisdicionam atualmente nesta vara, eu quero mandar um cumprimento muito respeitoso e muito saudoso de todo esse povo simpático dessa cidade paranaense. Muito obrigado.